Peraí, uma mulher falando com homens? Sim, eu sou a Renatinha Diniz e há 5 anos no YouTube eu trago conteúdos que ajudam homens a terem relacionamentos mais saudáveis. Por trabalhar como apresentadora de TV há mais de 12 anos, rodeada de tantos homens, virei a melhor amiga deles. Muito prazer, eu sou a sua brother. Brothers, sejam muito bem-vindos a mais um Sua Brother Podcast. O podcast onde eu, Renatinha Diniz, trago temas do universo masculino para quebrar tabus, para inspirar e informar vocês. Vocês sabem que eu sempre tenho um convidado. Às vezes é um brother do meu dia a dia, às vezes é alguém que pode nos inspirar. E tem especialistas também. Olha, o coração tá disparado aqui. Eu tô muito feliz de receber esse cara. Diretamente de Florianópolis. A gente vai falar de relacionamentos hoje, mas com um ponto de vista diferente, da neurociência. Então, eu já te convido agora, brother, para abrir a cabeça e receber tudo isso de informação que eu tenho certeza que a hora que terminar esse podcast, você vai estar vendo a vida de um jeito diferente. Aqui comigo, o psicólogo e neurocientista Eslen Delanogari, o cara que mais está aparecendo em podcasts e tá aqui no Sua Brother Podcast. Seja bem-vindo. Tô muito feliz que você aceitou meu convite, que você tá aqui, agradeço. Cara. Eu tô bastante empolgado para essa conversa, porque acho que vai ser o primeiro podcast que eu vou falar de temas que eu não comentei em podcast nenhum. Que é um pouco mais voltado a relacionamento, a relações interpessoais entre duas ou mais pessoas, a comportamento humano dentro de um recorte de relacionamento. Eu sempre falo muito de produtividade, foco, trabalho, sono, etc. Mas nunca conversei tanto especificamente sobre relacionamento, e é uma coisa que a gente vê bastante na clínica, é uma coisa que a gente vê bastante, que a pandemia trouxe um quadro aí bastante delicado para muitos casais. A gente vê hoje em dia com a internet, etc., um comportamento muitas vezes delicado relacionado a relacionamento. Então acho que vai ser um tema bem legal pra gente conversar, tô bastante empolgado. Eu também tô. Agradeço. E além disso, se a gente parar pra pensar, quando essa área da vida do brother, por exemplo, tá mal, né? O relacionamento não tá bem, ou ele tá passando por um término, todas essas outras áreas que você falou da produtividade, tudo isso acaba se abalando. Perfeito. Principalmente no início, né? Eu costumo dizer pra galera, assim, relacionamento Primeiro, vamos iniciar do início. O ser humano, ele é um ser sociável. Uhum. Então, os mamíferos, em geral, eles convivem em sociedade. O ser humano convive muito em sociedade. Outros primatas convivem muito em sociedade. Então, ter um grupo… A gente, primeiro de tudo, a gente gosta… O nosso cérebro, ele foi selecionado pela nossa história para recompensar viver em grupos. Não necessariamente em grupos muito grandes. Não precisa ser grupos enormes. Mas principalmente em grupos onde a gente se sinta acolhido. Dentro desses grupos específicos que a gente convive, pode ser de qualquer grupo. Pode ser uma religião, pode ser uma família, pode ser um time de futebol, pode ser um trabalho, pode ser um grupo de amigos específico, pode ser o clube de não sei o quê, o clube do livro, etc. A gente também tem uma predileção por formar casais. Então, aí existe também, a gente pode falar depois, se você quiser, sobre a questão de monogamia e poligamia dentro do ser humano. Isso é um tema bastante diferente, acho que é pouco abordado. Acho que nunca vi ninguém falar tanto sobre isso, sobre a neurociência da monogamia e da poligamia. Mas existem algumas pessoas, por exemplo, que são muito mais propensas a formar casais. E existe todo um arcabouço neurobiológico, isto é, de funcionamento de cérebro, que justifica a existência de uma relação. E inclusive, muitas vezes, pode explicar, inclusive, o porquê que tem pessoas que permanecem em uma relação, mesmo aquela relação machucando ela. A gente vai falar disso, porque são muitos casos. Mas antes de tudo, eu acho que é legal você explicar o que é a neurociência para os brothers. Neurociência é uma disciplina relativamente nova de estudo. Quando você for ver, por exemplo, o surgimento da física, da química, da filosofia, você vê que isso surgiu lá na Grécia Antiga. São tópicos de debate há muito tempo já. Uhum. São as grandes, né, as disciplinas mães. A neurociência, para você ter noção, teve a primeira Sociedade Internacional de Neurociência, foi fundada na década de 70. Então é bastante recente quando você for comparar outros tipos de disciplina e de escolas de estudo. Hoje, a gente tem neurociência… Hoje, na verdade, a gente usa o termo neurociências, porque são várias neurociências. Quando uma pessoa fala assim, eu sou um neurocientista, vale a pena você perguntar de qual nível. Porque tem o neurocientista que estuda enzima, tem o neurocientista que estuda célula, tem o neurocientista que estuda um tecido,
Tem um neurocientista que estuda uma área específica da região do cérebro, uma área específica do cérebro. Tem um neurocientista que estuda comportamento. Tem um neurocientista que estuda cognição, atenção, memória, linguagem, etc. E tem um neurocientista que estuda a sociedade, que é as neurociências sociais. Então existe desde a pessoa do neurocientista que olha para aquela enzima dentro da célula X lá específica que faz aquele trabalho. Por exemplo, uma enzima que atua degradando que algum medicamento inibe ou aumenta a atividade de determinada enzima e aumenta algum neurotransmissor no cérebro e muda o comportamento da pessoa, a emoção, etc. Uma pessoa com depressão, por exemplo. Existe a pessoa que estuda áreas, existem pessoas que estudam comportamento, existem pessoas que aí não olham para a enzima. Então, hoje a gente já fala de neurociências, são vários níveis de neurociência. Eu sou um neurocientista, eu faço doutorado em neurociências e eu estudo comportamento. Então a minha especialidade é comportamento. Se você me perguntar alguma coisa de bioquímica, eu vou dar uma arranhada, não vou saber tanto, mas eu sei mais de comportamento humano e comportamento animal, do geral. Que legal. Que bom que você tá aqui, porque é sobre isso que a gente quer falar. Você já começou falando que nós somos seres sociáveis, certo? Então, já vou pegar na ferida principal dos meus brothers, que muitos passam pelo fim de um relacionamento, aí estão se questionando, estão sofrendo, não entendem por que acabou, estão tentando se redescobrir, né? Tipo, viveram tanto tempo com uma pessoa, a gente vai falar bastante disso. E aí tem muito cara que fala, agora eu não vou mais me relacionar, vou me fechar pro mundo, e acho que é pra eu ficar sozinho mesmo. E na verdade essa não é a natureza, a nossa natureza. Assim, é muito difícil você não se relacionar, você precisa se relacionar. Talvez a pessoa queira dizer ali no momento que não quer ter outra relação amorosa porque ela acabou de sofrer uma dor muito grande, né? Que é aquela perda, e dependendo de como for, se foi uma rejeição, alguma coisa assim, uma quebra de confiança, aquilo vai realmente causar uma cicatriz. Agora, eu vejo quando a pessoa termina um namoro e fala assim, eu nunca mais vou me relacionar, eu não quero mais ter relações afetivas com outro ser humano, no sentido de relacionamento, né? É exatamente a mesma coisa daquela pessoa que tomou um porre e tá de ressaca e fala que não vai beber mais. Passou 2 dias, curou a ressaca, já quer de novo. No caso do relacionamento, vai dar um tempo, vai lavar aquilo ali e eventualmente a pessoa começa a se interessar por outras coisas. Olha só que interessante. O relacionamento, o que normalmente acontece? É curioso porque é um tema novo pra mim, eu tô tentando organizar na minha cabeça a explicação. Pensa assim, quando o seu cérebro, quando você entra numa determinado tipo de relação, ou numa empresa, qualquer novo contexto que você insere o seu cérebro para você operar ali naquele lugar, seja um relacionamento, um trabalho, qualquer coisa, você desenha automaticamente uma expectativa sobre aquilo. Uhum. A gente chama isso de predição de recompensa. Então, por exemplo, se você for pedir uma pizza no iFood, você vai predizer a recompensa que aquela pizza vai trazer para você. O que significa isso? Você vai olhar a foto da pizza, você vai emitir um julgamento. Isso é importante as pessoas saberem. Todo mundo é preconceituoso, tá? Não no sentido necessariamente racial ou qualquer outra coisa. Mas a gente emite um preconceito frente a uma situação. E isso, inclusive, ele existe porque ele é muitas vezes adaptativo. Se você se perder no Marrocos hoje ou na Índia, num lugar que você não fala a língua, você provavelmente vai procurar alguém com uniforme, porque você vai ter um preconceito que aquela pessoa é um policial, que aquela pessoa é um enfermeiro, que é um bombeiro, e ele vai te ajudar. Você tá sendo preconceituosa, você tá tendo um preconceito frente àquilo. É que eu acho que o preconceito ficou muito atrelado a alguma coisa ruim. Exato, mas na verdade tem o preconceito que também é a expectativa. Pensa na palavra, é um preconceito. Você tem um preconceito de uma situação que você não conhece ainda. Eu tenho um preconceito sobre essa xícara, que ela é uma xícara e vai ser usada para tomar água ou café. Quando você entra num relacionamento, você emite uma expectativa do que vai ser aquilo, pautada no quanto você conhece a pessoa, pautada no quanto você conhece de como você faz uma pequena projeção pro futuro. Bom, essa pessoa treina, ela come bem, ela trabalha, logo eu vou entrar nesse relacionamento, eu vou continuar treinando, trabalhando, fazendo dieta, porque essa pessoa também faz. Você cria um ideal do que vai acontecer pra frente. E existem alguns neurotransmissores que criam isso, diversos no cérebro. Então você, assim como quando você pede uma pizza. Você olhou ali a pizza, pô, bonita, um lugar um pouco mais gourmet, pizza um pouquinho mais cara, vem em cima de uma madeira com uma foto bonita e umas calabresas lustrosas e não sei o que e tal, bem bonito. E tem várias avaliações, nota 4.9 e tal. Alguém te indicou. Cara, você criou uma representação de como vai ser a experiência de comer a pizza.
Aí chega uma pizza fria, atrasa, não tá gostosa. Isso a gente chama de quebra de predição de recompensa. Então você criou um cenário ideal. Vocês já vão entender o porquê que eu tô falando tudo isso, tá, pessoal? As minhas explicações às vezes demoram um pouquinho. Me desculpa por esse... Por favor, faça Você todas. cria um cenário ideal e você eventualmente vai viver aquele cenário. Se você colocou a expectativa muito alta e o que vir é menor que a sua expectativa, esse delta entre o que você esperava que acontecesse e o que de fato aconteceu, a gente chama de frustração. Exato. No cérebro, a frustração, ela é a inibição de alguns determinados neurotransmissores que são substâncias químicas do seu cérebro. Então, era pra estar... É tipo assim, cara, eu tô esperando aquela pizza, porra, tô com fome, não sei o quê. Aí do nada vem uma pizza ruim e você fala, meu Deus, cara, eu esperei até domingo pra comer a pizza não sei o quê, e foi ruim a pizza. Você se frustrou. Qual que é o problema aqui? No quesito relacionamento, quando você tem uma traição, por exemplo, acontece a mesma coisa num nível maior. Você criou uma expectativa que você poderia confiar naquela pessoa, ou que você poderia colocar a sua vida e se abrir às suas emoções, e muitas vezes você abre coisas sensíveis que é para você, o que dá mais valência emocional para aquele relacionamento. Quanto mais íntima você é dela, teoricamente mais vai doer se ela quebrar sua confiança, porque você confiou nela bastante ao ponto de se abrir para ela. Com certeza. Maior vai ser esse delta. Então você esperava que fosse isso e foi muito pequeno, porque a pessoa te traiu sua confiança, falou de você para outras pessoas, vazou nude, sei lá o quê. Ocorre uma inibição tão grande de algumas substâncias no seu cérebro, de algumas áreas, que você sente uma frustração tamanha ao ponto de eventualmente você chegar momentaneamente à conclusão que você não vai mais se relacionar. Só que conforme você vai trabalhando isso, falando com outras pessoas e o tempo passa, você acaba reformulando muitas vezes aquilo. Porém, isso é importante para as pessoas entenderem, aquele evento provavelmente vai modular todos os outros relacionamentos que você tem. Então, da próxima vez, talvez você não se abra mais. Ou pelo menos não se abra tanto para a próxima pessoa. Exatamente. É por isso que eu falo tanto, né? Depois de um término, precisa existir um processo da pessoa entender o que ela viveu, não simplesmente sair. Porque assim, tem esse cara que fala que não vai mais se relacionar, que se fecha pro mundo. E tem o cara que ele acha que ele vai seguir os conselhos que as pessoas falam aí fora, que é tipo, passa o rodo, sai pegando geral, um amor cura o outro e tá tudo certo. E aí ele quebra só mais a cara e fica pior. Mas o ponto específico, Eslen, é essa coisa do tipo, existem muitos homens hoje que se fecham de uma maneira de falar assim, não, eu não vou dar profundidade mais. E isso, a longo prazo, também pode fazer mal. Porque, ao mesmo tempo, como você falou, no início da relação, ativam neurotransmissores positivos, então, os hormônios que a gente já sabe que fazem bem pro nosso corpo e tal. Se o cara ele não se permite entrar em profundidade numa nova relação, ele também não vai experienciar isso. E eu acho que o problema é que você acaba ficando... É que tem que pensar assim, sempre que você emite sempre a forma que você se comporta e encara as coisas da vida, conforme você vai fazendo e fazendo aquilo, o seu cérebro, ele é como se fosse... Se a gente fosse olhar hoje os neurônios, no seu cérebro, o pessoal que está assistindo aí talvez não me conheça, no cérebro a gente tem neurônios, que são células, tem outros tipos de células, mas especificamente os neurônios são as células funcionais, digamos assim, que fazem as atividades químicas lá. Essas células, elas são... Isso é muito importante vocês entendam, pessoal, muito importante. Essas células, elas são plásticas. Então você imagina o cérebro de massinha de modelar. Você consegue mexer nele. Isso a gente chama de plasticidade cerebral. O que significa isso? O seu cérebro, ele se molda à luz das experiências que você tem. Tem um estudo que foi feito em Londres, só para vocês terem noção, e aí vocês vão entender o que eu quero dizer. Foi feito em Londres com taxistas. Lá eles têm que decorar uma série de ruas para passar no exame para ser taxista. Os caras olharam o cérebro dos taxistas antes e depois de estudar para a prova, e eles perceberam que aqueles que foram aprovados na prova tiveram um aumento físico mesmo, de uma região chamada hipocampo, que é uma região envolvida com armazenamento de memória. Ou seja, você estudar com foco, com atenção, aumentou. Claro que não é um aumento significativo do ponto de vista de visão, né? Mas na ressonância magnética funcional você vê que teve um aumento das células ali.
a região envolvida com memória. Então, o que significa isso? Quando você estimula o seu cérebro, por exemplo, um músico vai ter uma complexidade de células no córtex auditivo maior do que uma pessoa que não é música. Um skatista no cerebelo ou em regiões envolvidas com propriocepção, que é você saber onde está o seu corpo relacionado ao ambiente. Então, o que as pessoas têm que entender? A forma que você se comporta, ela muda o seu cérebro, que muda a forma que você se comporta. Então, se você é uma pessoa fechada, amargurada, inibida, introvertida, e você não, isso te traz algum tipo de prejuízo, e você não tenta uma intervenção externa para alguém ajudar você a mudar isso, a tendência é que cada vez você fique mais dessa forma. É por isso que pessoas que você pega que abriram um quadro depressivo, ou com ansiedade ou depressão, aliás, a galera que está ouvindo isso é um público muito masculino, né? Que muitas vezes Sim. tem uma resistência de procurar ajuda terapêutica e tal. Quanto antes você intervir, melhor é. Por quê? Porque um cérebro ansioso e um cérebro deprimido, ele fica com o tempo muito bom em ser ansioso e ser deprimido. É mais ou menos assim, imagina que você começa a fazer malabarismo. Se você ficar 10 anos fazendo malabarismo, você vai ficar excelente em fazer malabarismo. Porque o seu cérebro vai treinar aquilo. Ansiedade e depressão é igual. Pega uma pessoa com 20 anos de depressão não tratada. Muito difícil. Pode existir uma melhora, mas, cara, você precisa entrar com medicamento, terapia 2 vezes por semana, uma intervenção interdisciplinar fortíssima. Pega uma pessoa que abriu um quadro depressivo há 3 meses. Só terapia muitas vezes resolve. Porque o cérebro ainda não modulou pro lado da depressão. Quanto mais ansioso, mais deprimido você fica, melhor o seu cérebro fica em ficar ansioso e deprimido. Mesma coisa com comportamentos disfuncionais. Quanto mais agressivo você for, mais você vai ficar bom em ser agressivo. Quanto mais irritado você for, mais você vai ficar. Quanto mais você tiver comportamentos de traição, a tendência é que você aumente aquilo, a não ser que aquilo gere um problema para você. Então, o pessoal, eles têm que entender que o seu cérebro responde e se molda frente ao que você faz. Então, tome muito cuidado na direção que você está caminhando. Se você está num relacionamento e muitas vezes que você comentou, você é muito fechado porque te traíram no passado e você não quer se abrir, ou você tem uma dificuldade emocional em ter uma intimidade com a outra pessoa devido a um medo que você tem pelo trauma que você passou, cara, se é uma pessoa que está ao seu lado, não te deu motivo para tal. Porque aí existe umas coisas assim. Pensa assim, a pessoa se acidentou de carro. Ela fica com o que a gente chama de PTSD, transtorno de estresse pós-traumático. Transtorno de estresse pós-traumático é o quê? Os caras lá nos Estados Unidos foram pra guerra, voltaram da guerra, e aí agora eles escutam fogos de artifício e congelam e tem uma crise de pânico, porque eles associaram os barulhos dos tiros com o fogo de artifício. Isso é transtorno de estresse pós-traumático. Um gatilho, né? Exato. Muitas vezes a pessoa que sofreu uma traição muito forte e teve uma quebra de confiança muito agressiva de um parceiro ou de uma parceira, pode ficar com uma coisa parecida com PTSD. É um trauma. Fica com trauma. Tá. Então agora aquilo ali, o gato escaldado tem medo de água quente. Ela tem medo de se abrir eventualmente para aquilo. O problema é que foi o que você falou. Com o tempo, a pessoa começa a criar uma rotina onde ela não se abre efetivamente. Aí a outra pessoa muitas vezes enche o saco porque não entende o que está acontecendo e a pessoa não fala e ninguém entende nada. Aí a pessoa cria um relacionamento ruim, eventualmente a outra pessoa sai fora porque não aguentou. E aí aquilo confirma ainda mais nela que ela é uma pessoa que, putz, ninguém consegue, ninguém me ama. E ela pode acabar gerando o que a gente chama na psicologia cognitiva comportamental de crença. Então a pessoa desenvolve uma crença que a gente chama de crença de desamor. Ela começa a achar que não é amada, que ninguém ama ela, que ela é uma pessoa que nunca vai conseguir ninguém, que ela não é uma pessoa legal. Aí no trabalho já cai a produtividade. Então, o pessoal, eu clamo, eu falo isso na internet sempre que eu vou em podcast, o pessoal tem que tomar cuidado com o ambiente que está criando e com a forma que está vivendo e interagindo com as coisas, porque o seu cérebro, ele tende a perpetuar aquilo que você está apresentando para ele. Tanto pro lado bom quanto pro precipício. Tudo fica armazenado no cérebro. Absolutamente tudo. Todas as experiências. Todas as experiências. Muito do que a gente vive hoje é baseado em experiências que a gente teve do passado. Sim, assim, você pode esquecer algumas. Esquecer. Na verdade, assim. Porque tem um racional, tem o assim, subconsciente. A gente. É que assim, o esquecimento. Como é que eu vou explicar isso?
as memórias experienciais… Então, por exemplo, é que você tem que pensar assim, o seu cérebro é caro. Ele tem 2, 3% do tamanho do corpo, mas consome 20% de energia. É caro manter o cérebro ativo. O cérebro é um órgão caro. É muito nobre também. Ele é muito protegido. Você tem uma coisa chamada membrana barreira hematoencefálica. Não é fácil você criar um medicamento que atue no cérebro. Tem que passar… Tem um crânio, o osso do crânio é um osso diferente. A gente chama de camada diplo. Ele é esponjoso no meio, porque se você bater… se você quebra a canela, o osso da canela, o osso do braço, pode saltar uma ponta, né? No cérebro, ele é como se fosse uma esponja no meio. Então, se você bater ele vai afundar. Porque se fundasse uma ponta, ia furar o seu cérebro e você ia morrer. Então, o cérebro, ele é uma estrutura muito nobre. E, cara, por que eu tô falando tudo isso? Porque para alguma coisa ficar armazenada ali, tem que ter sido importante para você. Então, a gente esquece muita coisa. Mas às vezes pode estar armazenado num lugar que racionalmente a gente não lembra, mas tá lá? Pode estar, mas ainda assim a gente esquece. Quando você falou assim… Tudo fica armazenado no cérebro. As coisas importantes, sim. Tudo fica armazenado no cérebro. Mas tem coisas que você esquece. Real mesmo. Você não armazena. Mesmo você não sabendo que não armazenou. Tem coisas que você não computou. Então… Mas normalmente traumas… Aí que tá. Ficam armazenados. Um trauma, normalmente você armazena e armazena muito bem. Mas pode ser um trauma que você não lembre, por exemplo? Que tenha vivido tipo de pequeno, um acidente, um abandono, alguma coisa… Pode ser. Existe um processo chamado de despersonalização ou desrealização. Pessoas que sofreram um trauma muito forte, isso é bem louco assim, Rê. Pessoas que sofreram um trauma muito, muito forte, como por exemplo abusos, agressão física, alguma coisa assim, principalmente quando pequeno. Algumas dessas pessoas desenvolvem um transtorno de estresse pós-traumático com desrealização. Você já ouviu esse termo? Não. Autossabotagem, alguma coisa? Não. Desrealização é você enxergar você como se você fosse outra pessoa. Você você teve um rompimento com a realidade e você tá como se você estivesse se enxergando de fora, como se você fosse uma outra pessoa. Despersonalização é como se você não fosse mais aquela pessoa e você tá se enxergando de uma outra ótica. Dá um exemplo, então, uma pessoa, sei lá, um exemplo do seu consultório, que você pegou uma pessoa que foi abusada. Como que é o comportamento dela se vendo de fora? É que, tipo assim, normalmente a despersonificação ou a desrealização acontece principalmente na hora do trauma. É como se o cérebro criasse um mecanismo de defesa. É muito louco isso, mas é como se ele criasse um mecanismo de defesa de enxergar que aquilo ali que tá acontecendo é tão grave pra você que é uma outra pessoa que tá passando por aquilo e não você. Não foi comigo, né? É muito louco não foi isso. comigo. Exato. E aí, dessa maneira, é como se ele não… Ele continua armazenando ou ele armazena como se fosse uma memória de outra pessoa? Ele armazena aquilo e aquilo vai influenciar no seu comportamento pra frente, mas muitas vezes você não tem um acesso tão direto àquilo. Então você tem paciente que fala, eu acho que aconteceu isso, eu não lembro ao certo, mas tinha uma mão ali, tinha alguma coisa. E aquilo fica perpetuando, fica modulando o seu comportamento para sempre. Mas olha só, por que memórias emocionalmente carregadas a gente tende a lembrar mais? Tanto positiva quanto negativa. Então você passou no concurso, passou na prova, casou, memórias, cheiros, memórias se misturam muito com cheiros. Você passa na rua, sente um perfume que você lembra de uma pessoa de 5 anos atrás que você nem lembrava antes. Experiências sensitivas estão muito associadas a memórias, mas as memórias traumáticas, elas fixam tanto no cérebro porque elas são importantes, porque aquilo foi um evento perigoso para você. E quando você olha para neurobiologia, tem todo sentido, porque estresses agudos, quando você passa por um quadro de estresse agudo, você libera substâncias que a gente chama de… Não precisam saber esses nomes, mas só para vocês ouvirem. A gente chama de glicocorticoides. Os glicocorticoides, quando liberados, eles atuam no cérebro aumentando a retenção da memória. Então, quando você está num estresse agudo, o seu cérebro meio que liga uma chave onde tudo que acontecer naquele momento você vai ter uma propensão maior a lembrar. Salvo se você despersonalizar. Mas daí é uma coisa mais rara, é difícil de acontecer. Poucas pessoas têm isso e normalmente é mais na infância. Agora, um estresse, por exemplo, você foi falar em público.
primeira vez, apresentar um trabalho na graduação ou no ensino médio. E você teve sudorese, o coração tá aqui, você tá ansioso. Você lembra de tudo daquele momento porque o seu cérebro faz questão de registrar porque tá sendo um perigo pra você aquilo. E ele quer lembrar de você pra não voltar naquilo porque aquele momento foi perigoso. O que isso vai acontecer? Isso vai gerar um traço de memória no seu cérebro. E a partir de agora, sempre que você tiver que falar em público de novo, aquele traço de memória vai ligar e vai fazer você se esquivar daquele momento. Então vai aumentar a sua ansiedade e você vai querer sair fora. É isso que acontece no relacionamento. A pessoa foi traída, a pessoa foi… Ou tomou um pé na bunda. Tomou um pé na bunda, foi traída, tomou um pé na bunda, não foi correspondida, não foi recíproco enquanto a pessoa se doou. Aquilo vai formar um tracinho de memória, porque teoricamente o cérebro interpreta aquilo como perigoso. E aquele tracinho de memória vai modular o comportamento daqui pra frente daquela pessoa. E aí, esse tracinho de memória dá pra ser alterado? Dá pra ser alterado. Só que pensa assim, normalmente não foi a única vez que aconteceu. Eu dou alguns exemplos às vezes. Imagina assim, o seu cérebro ele vai se moldando durante a sua vida e metaforicamente formando várias camadas de memória ou camadas experienciais. O que significa isso? Então imagina que lá na infância, no seu ensino fundamental, você foi rejeitado por um grupo de amigos e sofreu bullying. Oh, meu Deus, eu todinha, gente. Eu todinha. Eu era magrinha, chamada de palitinho de churrasco, tinha cabelo Chanel, capacetinho. Nenhum menino queria ficar comigo. E daí imagina, no ensino médio, você começou a namorar uma pessoa e a pessoa te traiu. E, aquilo arrasou você porque você já estava vindo de um momento que você era rejeitado. Aí finalmente você foi aceito por alguém e essa pessoa quebrou sua confiança que você se entregou. Aí na graduação você não conseguiu entrar em nenhum grupinho de amigos, etc. E você começou a trabalhar. Entendi. E você, quando vê, você ao longo do tempo, você tem uma linha que costura a sua vida que faz você chegar na conclusão que você é uma pessoa que não vai conseguir ninguém. Porque durante a sua vida inteira foi essas experiências, foram traços e traços e traços e traços de memória atrás de traços de memória envolvendo rejeição. Se você não trabalha isso em psicoterapia ou se você eventualmente não encontra uma pessoa que muda isso, que fala, caramba, cara, olha só que pessoa legal, ela é diferente. Claro que é diferente porque finalmente você encontrou alguém que fez o oposto do que as pessoas fizeram com você. Então tem pessoas que dão um certo azar, que elas não são rejeitadas no mesmo âmbito, mas são rejeitadas de formas diferentes. Então o pai prefere o irmão do que ela, os pais preferem o irmão do que ela, a festa de formatura não foi chamado do amigo porque o amigo esqueceu. Pequenas coisinhas que vão acontecendo e a pessoa vai construindo uma imagem, que a gente chama na terapia cognitivo-comportamental de crença central, que faz ela concluir que ela é uma pessoa que não vai ser amada, que não vai conseguir ninguém. Aí ela vê o mundo nessa ótica. Aí ela chega em terapia e fala, putz, cara, minha mulher não gosta de mim, minha mulher acho que não me dá afeto, não sei o quê. Aí você vai investigando e você não encontra evidências por que ele tá falando. Porque a pessoa construiu uma lente, uma forma de enxergar o mundo que tá incongruente com o que de fato acontece no mundo. É quase um daltonismo emocional. Eu vou dar um exemplo pra você. Eu tinha um paciente que ele, muito tempo atrás já, ele tinha um problema ele achava que as pessoas estavam rindo da cara dele sempre. Ele teve um histórico de bullying, teve uma pessoa que se relacionou com ele uma vez e terminou com ele e falou do peso dele, que ele tinha sobrepeso, tinha um problema com o corpo dele e tal, ele não tinha uma autoestima muito alta. E ele começou a desenvolver uma paranoia de que as pessoas estavam rindo dele sempre, estavam olhando pra ele, etc. Tipo uma perseguição, né? Isso, e ele criou uma lente. É como se botasse um óculos assim e começa a enxergar o mundo por aquela lente. Então as pessoas não estão olhando pra ele, óbvio que não, mas ele começa a achar, as pessoas estão cochichando, ele acha que é dele, e isso começa a elevar o nível de ansiedade e a vida fica disfuncional, porque você não faz mais nada, você acha que as pessoas estão falando só de você. Teve um dia no supermercado que ele teve uma crise de ansiedade muito forte. Atendi ele, cara, faz muito tempo já que eu atendi ele. Ele teve uma crise de ansiedade, foi antes da pandemia. Ele teve uma crise de ansiedade muito forte, muito forte, muito forte, e ele chegou na clínica e tal, conversar, e eu falei assim, então, por que você teve essa crise de ansiedade? Ele falou, não, tinha 2 pessoas rindo de mim.
Aí eu falei, quais pessoas estavam rindo de você? Aí ele falou assim, tinham 2 pessoas no corredor do supermercado rindo de mim e tal, do meu peso. Falei, tá, mas... E aí quem faz terapia cognitiva comportamental sabe que qualquer terapeuta cognitivo comportamental pergunta isso hora ou outra. Quais as evidências que você tem pra isso? Eu, não, mas estavam rindo de mim. Eu tava no corredor e elas estavam rindo, era de mim. Foi uma coisa Claro que era dele, óbvio, né? Que era dele. A crença dele leva a crer que ele era dele. Aí eu perguntei, tá, mas essas pessoas te viram? Elas te olharam? Ele falou, sim, acho que sim. Aí você começa a cutucar, a gente chama isso de questionamento socrático. Você vai respondendo só com pergunta. Elas te olharam? Não, acho que sim. Como é que você sabe que elas te olharam? Talvez elas não tenham me olhado. Que distância que elas estavam de você? Estavam um pouco perto. Falei, o que é um pouco perto? É perto aqui ou perto lá? Porque um pouco perto, o que é um pouco perto? Perceba que... E ele vai barganhando. O paciente, ele vai barganhando com essa crença. É tipo a pessoa que acha que a namorada tá traindo ou que a namorada não gosta, ele barganha. Sempre tem uma evidência. Não, mas ela mexeu no celular quando tava olhando na geladeira. Não, mas ela saiu com a amiga e demorou mais. E vai barganhando, vai achando que tá acontecendo alguma coisa. Aí eu perguntei pra ele assim, quem eram essas pessoas? Você conhecia elas? Não conhecia. Como é que elas eram? Juro pra você. Ela falou assim, o paciente falou assim, eram 2 senhorinhas de cabelo branco. Eu falei assim, mas o que 2 senhorinhas de cabelo branco não tá fazendo rindo de você no supermercado terça-feira de manhã? Né? Talvez nem consiga enxergar. Aí ele olhou pra mim, eu lembro até hoje, ele regalou o olho assim e falou assim, ué, mas então eu tive uma crise de ansiedade do nada, por nada? Eu falei, muito provavelmente. Por quê? Porque o seu cérebro, devido à sua crença, cria o que a gente chama de distorções cognitivas. Tem várias. A mais comum em pessoas com ansiedade, por exemplo, catastrofização. Acha que um negócio... Não, porque o chefe me chamou para uma reunião, vai me demitir. Então catastrofiza sem ter uma evidência nenhuma. Ninguém sabe o que está acontecendo. Leitura de mente. Essa é muito comum na clínica. A pessoa acha que sabe o que os outros estão pensando. Isso é muito comum. Não, eu tenho certeza que ele acha isso de mim. Como, cara? Às vezes a pessoa... eu vejo um pouco mais da mulher com o homem, né? A mulher já tem certeza do que o cara tá pensando. Cara, às vezes o cara pessoa... é o contrário, ele não tem a menor ideia do que a mulher tá pensando. Às vezes a pessoa não, porque, Wesley, a pessoa passou no corredor e não me deu oi. Vai saber, cara. A pessoa às vezes tá com mãe, tá internada com Covid, sei lá, alguma coisa. Ninguém sabe, entendeu? Eu vou te falar que isso eu acho que é um dos principais sofrimentos de hoje, né? Eu vejo muita gente tirando as próprias conclusões, né? Criando um cenário na cabeça. É que pensa assim, ó. Existe essa lente, que são as crenças centrais. Quando o cara vai pra terapia, o que ele faz? O que um terapeuta cognitivo comportamental faz? Quando ele faz esses questionamentos socráticos, quando ele faz o que a gente chama de análise funcional, que é ver como que o paciente se comporta em determinados contextos, aonde esses pensamentos distorcidos surgem mais, com quem que eles surgem mais, às vezes tem gatilhos específicos. Quando o terapeuta começa a cercar isso, basicamente o que ele está fazendo é limpando a lente do paciente. Então ele passa um paninho, aquela lente embaçada, suja, que não deixa a pessoa ver a realidade, passa um pano. Meu paciente depois voltou ao supermercado, falei, agora você vai voltar ao supermercado. Dei uma tarefa pra ele, falei, você vai voltar. E você vai voltar ao supermercado e sempre que você achar que alguém tá rindo de você, eu quero que você se pergunte quais as evidências que eu tenho pra esse pensamento, que eles estão rindo de mim. Chegou no supermercado, tinha um cara comprando frutas com fone de ouvido rindo. A ansiedade dele subiu, tá rindo de mim, tá rindo do meu corpo. O cara era forte, tá rindo porque eu sou gordinho, não sei o quê. Aí ele começou a se questionar, não, mas peraí, ele nem me olhou, ele nem me viu, ele nem sabe que eu tô aqui ainda, como é que ele ia estar rindo de mim? E aí você começa a racionalizar em cima daquela situação e você diminui aqueles pensamentos paranoicos que você tem. E no relacionamento... é basicamente o que a gente faz com pessoas que têm problemas com ciúme, autoestima, etc, que acha que a outra pessoa tá fazendo alguma coisa, quando na realidade muitas e na maioria das vezes o problema tá na pessoa que tem as sensações. Por exemplo, pessoas que têm ciúmes. Pessoas que têm ciúmes, o ciúme ele é caracterizado por pensamentos obsessivos. Então você tem um certo grau de obsessão. Você fica com pensamentos de que tá acontecendo, de que a pessoa tá falando com o outro, de que o outro não sei o quê. E muitas vezes você tem compulsões, comportamentos compulsórios ou comportamentos compulsivos de ver. Então você olha o celular escondido,
vê a pessoa botar senha e depois mexe no celular sem a pessoa ver. Em casos mais graves, segue a pessoa na rua pra ver onde a pessoa tá indo, vê quem curtiu as fotos no Instagram. Então você tem um elevado grau de ansiedade que faz você ir lá e verificar de alguma forma aquilo para tentar diminuir essa ansiedade, quando na realidade você tem que racionalizar, ver o que o ambiente tem evidência para isso, tem alguma coisa que está levando você a concluir isso, ou isso são coisas que você e conjunturas que você está criando na sua cabeça, tal qual o meu paciente achou que 2 senhoras estavam rindo da cara dele. E se tivesse? Bom, E se fosse verdade? Pois é. Elas estavam rindo mesmo, tirando onda da sua cara. Pois é, aí você... Apontando o dedo ainda. Aí você tem que trabalhar com o paciente a ideia de que, cara, esse é mais problema delas do que seu. Exatamente. As pessoas que são as putas nas babacas, tá ligado? Vai estar rindo dos outros no lugar. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente tava falando do caminhozinho, né? Então, quando acontece um trauma, uma experiência que marcou, cria um caminho ali entre os neurônios. Então, acontece a plástica neural. O quanto você acredita, como eu já vi muita gente falar e defender que o cérebro, ele não distingue o que é real do que não é, do que é imaginável. Então, por exemplo, o cara que fica muito imaginando que a mulher tá traindo, que fica muito imaginando que vai pegar alguma coisa, o quanto… Porque do jeito que você me falou, o comportamento molda o cérebro, depois o cérebro vai sugerir um comportamento. Isso. Nesse sentido, você acredita numa linha como essa? Do tipo… O cara fica muito batendo naquilo, acreditando naquilo. Você traído, você traído, você traído. E ele cria aquela realidade. Não significa que por ele acreditar que ele vai ser traído, a pessoa vai trair ele. Isso não. Ele não vai pensar assim, puta, eu vou ser traída, vou ser traída, vou ser traída, vou ser traída, vou ser traída. E a pessoa vai lá e trai ele. Isso é difícil. Agora, na cabeça dele, muitas vezes ele tá sendo traído. E pra ele aquela é a realidade, mesmo o mundo real não sendo esse. Eu vou dar um exemplo pra você. Essa xícara aqui é branca. Mas um daltônico pode enxergar ela como azul. Por que ele vai enxergar ela como azul? Porque ele tem uma alteração específica em células do olho ou no córtex visual primário, que fica aqui acima da nuca, na parte de trás do crânio, que faz com que ele interprete essa cor como azul e não branca. Na realidade, para nós, todo mundo que tá aqui junto vai olhar para isso e falar, não, é branco. Ele vai olhar, e se ninguém sabe que ele é daltônico, ele fala, não, isso aqui é azul. Cara, você pode fazer milhões de objeções e não sei o que, e falar pra ele, cara, isso aqui é branco, velho. Ele fala, pessoal, pelo amor de Deus, é azul, eu tô vendo azul. E de fato ele tá vendo, porque o cérebro dele cria a representação da cor azul por conta de uma alteração específica em circuitos neuronais. Uma pessoa que tem medo de falar em público interpreta. Tem estudos, por exemplo, mostrando que pessoas que têm ansiedade social, elas, quando você mostra um rosto pra pessoa, aumenta uma atividade de uma região chamada amígdala no cérebro. Uhum. Amígdala do cérebro, não aqui, do cérebro. E essa região é responsável por detectar perigo. Quando você mostra pra uma pessoa que não tem ansiedade social, não aumenta a atividade da amígdala. A atividade da amígdala só aumenta pra quem não tem ansiedade social quando você mostra um rosto ameaçador. Então, se eu botar você numa máquina de ressonância magnética funcional pra ver lá o seu cérebro se acender e mostrar um rosto assim pra você, vai aumentar a sua amígdala porque você vai ter medo. Para uma pessoa com ansiedade social, que tem fobia de lugares com muita gente ou falar com público, você mostra qualquer rosto, inclusive amigável, aumenta a atividade da amígdala. O que significa isso, Rê? Para essa pessoa, qualquer rosto é perigoso. Aí você vai falar pra uma pessoa dessas, não, você tá viajando, não tem perigo nenhum. Pra ela tem. É a lente. O cérebro dela, aquilo é tipo o daltônico. Ele vai falar, cara, mas vocês são malucos, cara. Como é que você vai… Você pode chamar 50 pessoas. Se você não fizer um exame neurológico e não falar pra ele, cara, você é daltônico, isso daqui é azul, é branco. Aí ele pode falar, pô, então beleza, mas eu tô enxergando como azul. A pessoa no quesito da traição, por que eu tô falando? Eu dou umas voltas, tá, pessoal? Eu dou umas voltas gigantescas. Não, muito bom, vamos lá. Por que eu tô falando isso no quesito de traição? Porque muitas vezes você pode falar pra pessoa assim, cara, a esposa fala, o marido fala, o namorado, pelo amor de Deus, bicho, eu não tô te traindo, eu não tô fazendo nada. Às vezes a pessoa, o tico e o teco dela associaram alguma coisa com base nas experiências que ela teve.
E, aquilo gera uma certeza tamanha na pessoa que ela não consegue lidar com aquilo, às vezes ao ponto de não conseguir mesmo, assim, mesmo com juramentos e com todas as evidências dizendo o oposto, a pessoa muitas vezes não consegue contornar aquilo, é meio complicado. Assim. Eu vou te falar que eu já peguei vários casos de brothers que, assim, tentaram… Dos dois lados, tá? Do cara falar, não consigo, tipo, eu tenho certeza que ela tá me traindo, já fucei em tudo, não existe traição, não existe nada, mas é uma coisa minha. E eu falo, cara, vai ficar sozinho, vai fazer uma terapia, vai se cuidar, porque esse buraco é teu. E a pessoa não é responsável pra resolver esse problema. E às vezes ela nem vai conseguir, ela vai tentar definhar pra te agradar, pra tentar te provar, e ela não vai conseguir. E o inverso também, né? Tipo, da mulher tentar fazer tudo, do cara tentar fazer tudo e a mulher ter certeza que tá sendo traída. E, cara, os dois se machucam demais. Exato. Porque a mulher vai pensar assim, eu sou um lixo, assim, eu faço de tudo e o cara acha que eu tô traindo ele, eu não sou suficiente, eu não consigo. Aí o cara se sente mal pra caramba, porque ele fala, meu Deus, não tem evidência nenhuma, eu não consigo tirar essa paranoia da cabeça. Eu digo uns negócios que às vezes o pessoal fica assim meio… Mas eu digo assim, cara, às vezes terminar é melhor, entendeu? Não, mas com certeza. Cara, termina, velho, não tá dando, vocês estão se arrastando há 2 anos. Ainda talvez não tenha traição, mas uma hora pode acontecer, E é o que eu falo, Wesley, às vezes não é nem só a traição, né? A gente tá falando… Isso não deixa de ser um relacionamento abusivo. Sim, né? sim. Os dois são dois viciados emocionalmente. Exato. E aí eles estão juntos e isso não tá sendo saudável. Exato. E algum dos dois tem que ter a luz e falar, não, ó, a gente precisa se cuidar, porque não, isso aqui pode dar ruim, entendeu? Às vezes não é nem traição, mas uma agressão ou… Enfim. A galera tem que entender que, assim, partilhar um relacionamento, aspectos íntimos, cara, isso não é um comprar pão na padaria, entendeu? Então, tem que analisar, ver se é isso mesmo, se a pessoa, se tá certo, se tá saudável, se tá ok, porque aquilo ali, você tá tendo uma interação, eu sempre falo assim, o pessoal que me acompanha no Instagram e tal, o ambiente, ele modula muito seu comportamento. Se você criar um ambiente disfuncional no relacionamento, cara, você tá afadado a começar a ser pouco produtivo no trabalho, você tá afadado a começar a ter hábitos ruins, você tá afadado a começar a dormir mal, você tá afadado a começar a ter aumento de ansiedade. Hoje a gente sabe, por exemplo, que estresse crônico, sempre um pouco estressado, não é aquele estresse de perder o controle, mas sempre um basal assim de estresse, é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de depressão. Você está estressado, é extremamente perigoso para levar a desenvolvimento de depressão. Então, pessoal, pelo amor de Deus, tomem cuidado aí, pessoal. O relacionamento, às vezes, está muito tóxico, está muito difícil. Tenta algumas alternativas, mas se eventualmente não dá certo, cara, não dá certo. Tá Exato. Tudo bem, tá tudo certo. E normalmente esse ambiente, ele é criado quando ele entra no novo relacionamento e cria um ambiente não saudável, é porque ele tá trazendo toda a bagagem do que ele viveu nos outros e isso não tá resolvido. Sabe o que eu vejo com muita frequência na clínica? A pessoa quer usar um novo relacionamento pra cobrir o anterior, o problema do anterior. Pelo amor de Deus. Isso é muito comum. Os brothers já passaram pelo meu treinamento, já sabem que isso não funciona. Isso assim… eu bato de verdade. Tem até um método raiz quadrada pra tirar o cara que precisa esquecer a ex e conquistar um novo relacionamento. O link tá aqui na descrição, inclusive. Que é isso, cara. Não dá. Primeiro porque assim, se você não se analisar, você vai provavelmente repetir os mesmos erros na próxima relação. Ou você vai buscar o que a tua ex não tinha na próxima pessoa. Não. Quando a gente tem… E isso, eu até quero que você explique através da neurociência, mas quando a gente se relaciona, Wesley, a gente tem uma troca muito grande com outra pessoa, né? Eu sempre falo que são 2 vidas, né? 2 pessoas já completas que decidem ter uma vida juntos, né? Tipo, não eu vou viver a sua e você vai viver a minha. Aquela coisa de se tornamos um só e vivemos felizes para sempre, cara, eu não concordo com isso. Então, querendo ou não, tem uma troca muito grande. Um pedaço seu fica na pessoa, um pedaço da pessoa fica em você. Quando termina, cara, você precisa fazer um balanço, você precisa analisar o que foi bom, o que não foi tão bom, tirar um tempo pra você, recolher os cacos ali, realmente entender quem você é. Porque a gente se perde muito nisso, né? Eu acredito que você pega muito no consultório o cara que chega e fala, nossa, eu nem sei mais do que eu gosto, eu nem sei mais o que eu gosto de vestir. É que assim, quando a pessoa entra num relacionamento e tá naquela paixão, tem alguns números aí que o pessoal coloca às vezes na internet.
a paixão dura um tanto tempo, a paixão dura… É difícil delimitar quanto tempo dura a paixão, né? Mas o que acontece no cérebro durante a paixão? Cuidado, é paixão. Eu digo pra galera normalmente que paixão é como se fosse um vício. O que é um vício? Vamos imaginar uma pessoa que tem problema com algum tipo de droga. A pessoa, ela pensa naquilo o dia inteiro, ela só quer fazer aquilo quando tem tempo livre. A atenção da pessoa tá sendo sugada por aquela situação, aquela substância ou aquele comportamento. Então o cara tem problema com videogame, o cara tem problema com jogos, o cara tem problema com alguma substância específica. Aquilo suga a sua atenção, aquilo suga você pra dentro. Então você tá trabalhando, você tá pensando naquela substância, no videogame, você tá… Não vê a hora de terminar pra poder ir pra lá. Almoço em família, você quer sair fora pra ir pra lá fazer aquilo. Quando você tá extremamente apaixonado no início do relacionamento, é a mesma coisa. Você quer a pessoa, quer ter relações com a pessoa, não vê a hora de ver a pessoa, você só pensa na pessoa. Você não consegue trabalhar pensando na pessoa, a pessoa é seu centro de atenção. Você vê série, comenta com a pessoa, você vê um negócio, um meme, manda pra pessoa, dos seus amigos, você mal sai com seus amigos pra sair só com a pessoa, e você começa a fazer umas cagadas gigantescas na sua vida. Você larga a sua vida. Você não joga bola com os caras, você não sai pro happy hour com os caras pra ir com a pessoa, você não vê mais sua família pra ver a família da pessoa. E aí quando começa a passar 5, 8 meses, aquele negócio começa a diminuir. Por quê? Essa paixão, quando suga a sua atenção só pra pessoa, é um mecanismo muito semelhante com qualquer outra substância química ou qualquer comportamento. O que acontece no cérebro? Um aumento de dopamina. Tá. Principalmente dopamina, que é um negócio que… Dopamina, muita gente talvez já tenha ouvido a dopamina gera prazer. Não. Dopamina não gera prazer. Dopamina gera motivação. Dopamina tem a ver com motivação. Você consegue obter prazer sem dopamina. Deixa eu falar uma coisa que eu sempre falei, eu não sei se eu compartilho muito isso com vocês. Acho que nos vídeos sim, brother. Mas eu falo que quando a gente se apaixona, se a gente parar pra olhar, a gente não tá apaixonado pela outra pessoa. A gente tá apaixonado pelo estado que a gente fica por estar gostando daquela pessoa. Não é isso? Exato. E você fica numa motivação devido a esse aumento de dopamina. Cara, às vezes você nem dorme, velho. A pessoa vai vir no outro dia, você fica com insônia pra ver a pessoa. É bizarro, assim, o tamanho de empolgado que você fica com aquilo. Principalmente se a pessoa, além de ser legal pra você, pelo próprio reforço e recompensa inerente ao casal, o sexo é bom, as piadas são legais, os assuntos são maneiros, mas principalmente se te dá uma recompensa social. Então pega bem entre os caras, pega bem pra família que enchia seu saco um tempão pra ter alguém, você finalmente tem. Então se soma e às vezes a pessoa é quase um ponto de salvação. E aí se você perde aquilo, você desespera. E aí você fica numa paixão, numa loucura e tal. Cara, com o tempo vai diminuir. É normal. Essa paixão é uma nuvem química no seu cérebro que não é normal, não é normal ela ficar por anos. Dá pra gente modular? Tipo, que nem um carro, assim, se acelera e tira um pouco. Dá pra você modular. Por exemplo, muitos relacionamentos que a namorada mora a 30 km de distância e você se vê só final de semana, às vezes isso dura mais tempo, porque você sai um pouco, vê ela só final de semana, alguma coisa assim, não vê todo dia. Às vezes mora junto, acaba antes, porque você tá meio que esgotou rápido demais. O que eu sugiro para as pessoas é ter uma conversa sobre isso inicialmente e ficar atento a isso. Porque cara, se cair um pouquinho, tá tudo certo. Porque depois de um tempo… Eu digo isso… Eu disse isso em alguns momentos já. Paixão é dopamina, ocitocina, acetilcolina, endocannabinoide. São hormônios que a gente tem no nosso cérebro. Amor é um hábito. Amor é um hábito. Você habituou aquela pessoa na sua vida. Você criou rotina com aquela pessoa. Você habituou a convivência com aquela pessoa. Você formou um hábito com aquela pessoa e você perpetuou aquilo na sua vida com ela. Por isso que muitas pessoas fazem cagada quando começam a ficar com alguém, sobe lá em cima, um tesão, fogo. Não, essa pessoa aí, sei lá, vamos casar.
Aí passa 2 anos, a pessoa, caramba, velho, o que eu fiz? Não deu tempo de conhecer a pessoa direito, não deu tempo. Eu digo lá numa comunidade que eu tenho, cara, você tem que tomar muito cuidado com a paixão, cara, porque você não tá vendo aquilo real, você tá vendo uma representação que o seu cérebro tá criando, tal qual um daltônico vê que isso aqui é azul. Às vezes a poeira baixa e você vê uma outra imagem ali. Então vai com calma, cara, sabe? Eu vejo 2 caminhos nisso, de experiência com os brothers. Essa coisa eu já fiz um vídeo falando, não se consumam. Essa coisa de ter essa overdose inicial e aproveitar a paixão profundamente, eu vejo primeiro como uma quebra de etapa, sabe? Porque você vive tudo em pouquíssimo tempo, então não tem aquela coisa de descoberta, o que é legal, o que não é legal. Essa coisa do tipo, vamos dar um tempo pra gente se ver. Não, se esgotam. E por outro lado, você não vê a parte ruim da pessoa. Exato. Né? Você tá ali no momento da paixão, só o que é bom. Aí a hora que você começa… Às vezes, cara, porque pensa só, né? Quando você tá apaixonado, você larga tudo, a pessoa larga tudo. Então os dois estão super disponíveis ali, vivendo intensamente aquela paixão. A hora que dá uma baixada, porra, não dá pra eu ficar só aqui, né? Preciso voltar a trabalhar, eu também. Aí cada um volta pra sua rotina. Às vezes você começa a perceber que a rotina não tinha nada a ver. Exato. De um com o outro, que os estilos são diferentes, que os valores até são diferentes. Exato. E aí você começa a cair na real. Então eu acho que esse perigo tem que ter atenção. Eu chamo muita atenção da galera. Eu falo, cara, toma muito cuidado, porque o que você tá criando ali no momento de paixão intensa é uma representação de um ideal que tá legal, pra outra pessoa também tá. Mas quando você for jogar isso pra médio e longo prazo, não é assim. A vida não é esse negócio bonitinho. Às vezes tem umas quedas, você tem que estar ali, você vai aguentar, você não vai. É realmente isso. Então, acho que a sua metáfora tá perfeita. Cuida pra não se consumir demais, dá uma olhada com calma, ver os valores, ver se aquilo ali tem sentido pra você. É legal isso, porque na clínica a gente vê com muita… que você acompanha o paciente há tempo. Então você vê que ele, terminou, aí tá se envolvendo, começou a entrar num relacionamento. Você atende o paciente a cada 15 dias. Então você vê, conheci uma pessoa, daí na 15 dias, assim, cara, é perfeito, assim, era tudo que eu queria. Aí depois na outra sessão já vem, cara, ele fez uma piada machista. É exatamente mas assim, isso. Mas daí a pessoa dá uma barganhada. Mas tudo bem, é só isso, o resto é perfeito, não sei o quê. Aí passa 30, 45 dias, fala, cara, então assim, tá foda. O cara, não sei o quê, não cuida do dinheiro, não sei o quê, já é irresponsável. Alguém aí se identifica? Comenta. Aí começa a você ver, cara, se eu tivesse me teletransportado de 30 dias para cá e não soubesse do follow-up, eu ia pensar, meu Deus, você tá com outra pessoa, porque você me descreveu uma totalmente diferente um tempo atrás. Hoje você vem, aí o que você vê que mudou? Cara, mudou, você começou a conviver mais com a pessoa, baixou aquele tesão dopaminérgico e as pontinhas, eu imagino como se fosse um lago que dá uma leve secada e começa a aparecer os pontas das pedras, sabe? Você começa a ver, a pessoa não é tudo isso, tem esses defeitos aqui, tem esses defeitos ali. Então assim, toma cuidado, velho, não vai tomar uma decisão no meio de uma… Eu sempre digo pros meus pacientes, nunca tome uma decisão quando você tá emocionalmente muito triste ou muito feliz. Vai ser cagada. A sua decisão não vai ser racional. Tanto quando você tá muito mal, quanto quando você tá muito bem. Não vai ser racional. E eu explico por que não vai ser racional. No seu cérebro você tem 2 regiões que trabalham juntas, mas também ocorre uma disputa entre elas eventualmente. É uma região chamada de sistema límbico e uma região chamada de córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal fica atrás da sua testa, o sistema límbico fica no meio do seu cérebro, que tem várias regiões envolvidas, tipo hipocampo, amígdala, córtex cingulado anterior, etc. Quando você bota uma pessoa numa máquina de ressonância magnética funcional, essas 2 regiões é como se fosse uma gangorra. Quando uma está muito ligada, a outra desliga. Quando a outra está muito desligada, a outra liga. Então, se o córtex pré-frontal está muito ativo, a amígdala está com a atividade baixa. Luta ou fuga? Não necessariamente. Não, calma aí, é razão e emoção. Tá. Razão e emoção. O córtex pré-frontal é razão. Sistema límbico é emoção. Tá. Se o sistema límbico se acender, ele envia o que a gente chama mais tecnicamente de neurônios GABAérgicos, que são basicamente como se fosse alguém desligando um interruptor. A amígdala se acende, o sistema límbico se liga, sua emoção, e desliga o racional. Tá. Então você vira uma pessoa emotiva. Quando o racional se liga, desliga o emocional, é um cabo de força. Cara, se você tá com muita felicidade ou com muita tristeza, o seu córtex pré-frontal vai estar relativamente desligado e você não tá racionalizando. E o que o córtex pré-frontal faz? Projeta futuro.
Então ele leva em consideração as variáveis para o futuro. Por exemplo, eu falo para você, você prefere R$5 agora ou 5 mil semana que vem? Se você tem uma lesão no córtex pré-frontal, você pega os R$5 agora. Porque você não projeta o futuro. Você fala, peraí, mas R$5 agora, se eu esperar uma semana, eu pego 5 pau. Então eu vou esperar. Pessoas com lesão no córtex pré-frontal pegam os R$5 na hora. Pessoas com uma atividade menor do córtex pré-frontal têm mais compulsão alimentar, optam por recompensas rápidas, têm maior impulsividade por drogas e tomam decisões equivocadas, são mais impulsivas. E quando você está emocionalmente ligado, tanto para feliz quanto para triste, o seu córtex pré-frontal está um pouco desligado. Então a chance de você tomar uma decisão errada, quer dizer, errada não, impulsiva, é enorme. Que é quando você tá super feliz, é isso aí, vai ser legal. Aí você toma uma decisão e fala, caramba, velho, talvez não... Sabe o que desliga o córtex pré-frontal? Álcool. O álcool, ele é um agonista, ou seja, ele potencializa um neurotransmissor que freia o córtex pré-frontal, desliga o córtex pré-frontal. Por isso, quando a pessoa enche a cara, te amo. Ai, meu Deus. Aí pega um carro bêbado, acha que é uma super boa ideia, gasta dinheiro pra caralho. É isso aí, eu pago a conta, no outro dia acorda, meu Deus do céu, o que eu vou fazer da minha vida? Wesley, e os caras que só tem coragem de chegar na mulher depois que bebem? Exato, desliga o córtex pré-frontal, porque aí você não pensa nas consequências, você não tem mais medo. Ou toma coragem, exatamente. Você fica mais instintivo, você fica mais... Às vezes até demais, né? Você passa a mão, alguma coisa que não é legal. Então você desliga a sua região do cérebro envolvida com... análise, né, da situação, fala, pô, mas pode dar errado. Aí você desliga aquilo, pode dar errado, nada, vai lá e faz. Agora eu tenho a pergunta de milhões. Eu tenho a pergunta de milhões agora, Wesley. Como criar uma coerência entre o racional e o emocional? Vamos supor. Tá bom, a gente falou da paixão, a gente pode entrar em vícios. Vamos até falar de hábitos, assim. Eu racionalmente sei que eu tenho que fazer isso. Mas a minha emoção, ela não deixa. Como cria uma coerência? Quando você pega um paciente com ansiedade, por exemplo, e coloca numa máquina de ressonância magnética funcional que vê a atividade do cérebro, e você coloca um paciente que fez psicoterapia cognitivo-comportamental e um que não fez, o que fez psicoterapia cognitivo-comportamental tem um aumento médio da atividade do córtex pré-frontal comparado ao que não fez. Então a psicoterapia cognitivo-comportamental, ela atua neurobiologicamente via aumento da atividade, entre outras coisas, do córtex pré-frontal. Então quando você faz psicoterapia da cognitivo-comportamental ou das suas vertentes, como aceitação e compromisso, comportamental dialética, etc., que são vários tipos, né? Você tem um aumento médio da atividade do córtex pré-frontal, o que funcionalmente diminui sua ansiedade, diminui sua impulsividade e faz você ter o que as pessoas no senso comum chamam de inteligência emocional. Você é uma pessoa mais ponderada emocionalmente falando. Você consegue entender melhor as nuances das suas emoções e barganhar melhor com as suas impulsividades. Então, o caminho para as pessoas que querem ter algum tipo de inteligência emocional aumentada, lidar melhor com as suas emoções, ser um pouco mais racional, prever melhor os cenários futuros e saber controlar melhor o comportamento, é psicoterapia cognitivo-comportamental ou as suas vertentes. Num resumo, o racional ele tem que ser muito mais trabalhado do que o emocional. Ele tem que falar, ele tem que ter a voz mais ativa ali. É as duas coisas. Porque você tem que ter pessoas que você pega que é muito córtex pré-frontal. Que é aquele cara extremamente frio. Sabe? Mas no caso, não uma fala pessoa... não fala eu te amo. Mas o cara que tipo, sabe o que tem que fazer, mas faz o contrário pela impulsividade, o que tá faltando é trabalhar o racional. Exatamente. O córtex pré-frontal. Exatamente. Manejo de estresse, sono, enfim, saber ali gerenciar melhor. E tem pessoas que têm muito córtex pré-frontal. A pessoa não é nada emotiva, não se abre, não é íntimo, aquele casal frio, ninguém se conhece direito na relação. Acontece muito isso, pego muita gente assim na clínica. Ninguém troca ideia, aí você pede pra falar com com o cônjuge. A pessoa fala, eu não sei o que tá acontecendo, ele não fala comigo, e não fala nem comigo, o terapeuta, aí ninguém sabe o que tá acontecendo, só ele sabe na cabeça dele. Aí fica muito difícil você conseguir ter algum tipo de intervenção, né? Vamos lá. Você fala muito de ambiente, né? Que o ambiente determina os comportamentos e até como o seu cérebro vai se comportar e vai se modificar. Não é? Modular.
como que a gente consegue num grupo? Eu vou dar um exemplo bem específico, né? A gente teve um caso recente aí que foi horrível, foi pra mídia, enfim, do anestesista que cometeu aquele estupro e tal. E aí eu vi muito brother falando: nossa, se eu encontrasse esse cara, eu batia nele, eu matava um cara desse, esse cara tem que apanhar, tem que morrer, não sei o quê. E aí bateu muito forte em mim uma coisa assim: tá, ele quer acabar com o cara, mas na verdade existe um ambiente muito tóxico onde ele tá inserido, que nem tá percebendo. Então, brother, é pra você, né? Às vezes você tá aí num ambiente super tóxico e não precisa ir longe, pega seu celular, seu grupo de WhatsApp. O que eles compartilham no grupo de WhatsApp? O que seus amigos mandam? E aí você quer matar o anestesista que tá longe, mas você não consegue chegar pra um brother seu que tá fazendo uma coisa errada, compartilhando nude de pessoas que não tem, sendo preconceituoso na parte negativa, mandando mensagens, enfim. Você sabe do que eu tô falando, eu não preciso explicar mais. E aí você não consegue nem repreender esse teu amigo. Como é que você quer fazer justiça com uma pessoa que tá longe? Então precisa começar no seu ambiente. Esley, eu queria que você falasse o quanto a atitude de uma pessoa dentro de um grupo consegue modificar o ambiente positivamente. Eu gosto de falar que a gente é a média da soma das 5 pessoas que a gente mais anda junto. Então, cara, se você anda com gente foda, você vai ter uma chance muito grande de ser uma pessoa foda. Ou pelo menos você tem um pensamento de pessoa foda. Não é à toa que pessoas que são milionárias se juntam em clubinho pra fumar charuto e tomar vinho. Não é porque eles gostam de charuto de vinho, eles gostam de conversar com pessoas que têm o mesmo pensamento que eles. Se você é uma pessoa que vive em meio a pessoas que são preconceituosas, que acham legal mandar nude, que acham massa zoar as minas e não sei o quê, você vai ter uma grande chance de ter comportamentos assim também. Por quê? Porque quando você faz um comportamento desses, as pessoas aplaudem. E tem uma frase que eu gosto muito de falar, que é: nós somos sensíveis às consequências dos nossos comportamentos. Nós somos sensíveis às consequências dos nossos comportamentos. Se a minha água acaba aqui agora e eu peço uma água e alguém traz a água, eu sei que da próxima vez se eu pedir água, alguém vai trazer. Por quê? Porque eu pedi antes e trouxeram. Então, trazerem água quando eu pedi modulou o meu comportamento de pedir de novo a água. Se eu ficar pedindo água e ninguém trouxer, eu vou parar de pedir. Porque ninguém trouxe. Meu comportamento não resultou em nada. Se você tá num grupo de WhatsApp com 10 homens e você manda um nude, ou ninguém responde e te ignoram, ou te punem por aquilo, fala: cara, mais uma vez você mandar, a gente não vai te convidar mais pra nada, tá chato isso, ninguém curtiu. Cara, a chance de você não mandar é enorme, você vai parar de mandar, porque não pegou bem, não é legal, os caras não curtiram. Agora, se você tá no grupo e manda um negócio, ou não sei o que, e todo mundo, isso aí, cara, você é foda, não sei o que, viu o que o Claudinho fez, não sei o que, legal, você vai fazer de novo, porque parabenizaram você por aquele tipo de comportamento. Então você tende, eu sempre falo isso, toma muito cuidado com as pessoas que você anda, porque você vai ser arrastado pra média deles. Quer começar a fazer dieta, treinar? Cara, começa a andar com pessoas que fazem isso. Vai meio que natural, todo mundo faz isso aí, velho. Tá na casa do cara, o cara tá pesando um negócio, vai entrando em você aquilo. Uhum. Aí você começa a fazer, todo mundo acha legal, é o ambiente que vai modulando aquilo. Agora, se você tá num grupo com 10 homens, por exemplo, onde todos eles fazem aquilo, e você é o único que repreende, 2 coisas podem acontecer. Ou se você tiver uma influência muito grande no grupo, você vai conseguir modular, ou às vezes alguém tá só esperando você falar aquilo pra ir atrás de você e fazer também. As pessoas têm uma dificuldade de, às vezes, de dar o primeiro passo. Ou você vai ser expulso daquele grupo, cara, e às vezes é um puta de um favor que fizeram pra você. Exatamente. Tá ligado? Tem um experimento, os caras fizeram num consultório de dentista. Ele é um experimento assim, você chega no consultório de dentista, bota no YouTube aí, você vai achar. Você chega no consultório, tem 5 pessoas sentadas, atores do experimento, e chega uma pessoa da rua qualquer e senta ali. Então são 6, 5 atores e uma pessoa da rua. Quando faz um pim, toca um sino, uma caixinha de som, toca um pim, os 5 atores levantam. Tocou, eles levantaram. A pessoa da rua ficou olhando, pergunta por que levanta e tal. Fala: não, tem que levantar, os caras desenrolam. Tem que levantar, porque sempre que toca tem que levantar, é a instrução. Com o tempo, o que entrou da rua começa a levantar também. O que entrou da rua começa a levantar. Tem uma hora que entra um ator, entra no consultório, chega outro da rua. Tem uma hora que gira todos os atores e só as pessoas da rua levantam quando toca o sininho. Por quê? Ou seja, ninguém mais é ator, ninguém falou para as pessoas levantar, só o grupo estava levantando.
E quando vê, as pessoas estavam repetindo aquele comportamento. Tipo a pessoa que entra numa fila e não sabe para que é aquela fila. Então nós temos uma tendência de seguir a manada, seguir o grupo que a gente tá. Tem um outro muito legal, um experimento. O pesquisador, ele desenhou uma linha num quadro. Pensa assim, você bota uma galera numa sala, 9 pessoas que sabem do estudo. Esses estudos são legais para mostrar como a gente amaria vai com as outras, sabe? A gente tende a ir com as pessoas. Bota 9 pessoas numa sala, 9 atores, e bota uma pessoa que entra ali, uma pessoa do experimento que entra ali. Que não sabe que são atores e acha que todo mundo que tá ali é do experimento. Desenha uma linha no quadro e 4 linhas de tamanhos diferentes no lado daquela linha. Essa é a linha referência, você risca em amarelo ela, com giz mesmo. Então, sei lá, uma linha de 10 centímetros. Aqui você desenha uma de 7, uma de 8, uma de 4 e outra de 10. E aí você pede para as pessoas falar qual daquelas 3 linhas, 4 linhas é do tamanho da amarela. Tem uma só, que é 10 centímetros. É nítido. Aí os 9 atores falam outra linha, uma errada. Propositalmente. A maioria das pessoas que estão ali vão com eles e depois que você pergunta, mas cara, por que você falou que aquela linha, a de 4 centímetros era do tamanho da de 10 se era nitidamente a outra? Eu falo, cara, todo mundo disse. Porque o outro falou primeiro. Exato. Então a gente tem uma tendência maior de repetir o que o grupo está falando. E isso é uma característica evolutiva importante nossa. É difícil você estar dentro de uma tribo e você ir contra o que a tribo está fazendo. Por isso que quando você nasce, por exemplo, na Índia, no interior da Índia, ou algum lugar que você não tenha tanto acesso a mídias, você vai encarar a vaca como um deus e não vai comer ele. Agora, se você nasce no interior do Rio Grande do Sul ou no Mato Grosso do Sul, você vai comer churrasco todo final de semana. Por quê? Porque a cultura nos 2 lugares era diferente. E isso as pessoas não entendem. A cultura e o meio social que a gente vive modula demais o nosso comportamento. Se você nascesse no Oriente Médio, a chance de você estar usando um pano enrolado na cabeça é enorme. Se você nascesse no Havaí, você não ia usar isso. Ninguém ensinou você. Desde pequenininho aquilo ali está dentro de você. Você cresce sabendo que vaca é sagrada, ou você cresce ajudando o seu pai a matar o animal todo final de semana para fazer churrasco para os vizinhos. Ninguém ensinou. Você cresceu naquele ambiente. A gente chama isso de seleção cultural, seleção de comportamento por cultura. Na República Democrática do Congo, o estupro é uma arma de guerra. Quase todas as mulheres foram estupradas e 1/3 dos homens são estuprados lá. Os homens estupram homens porque culturalmente é uma arma de guerra. No Havaí, você usa... Tem tribos... Hoje acho que essas tribos já são já estão relativamente extintas. E você corta um pedaço do dedo quando morre um familiar em sinal de luto. Para eles é normal. Tem lugares que você tem que subir nu num touro para você ter uma passagem para ser homem na vida adulta. Você tem que ir lá. Sei lá porque é cultural, ninguém explica. No Rio Grande do Sul, você vai usar uma coisa que chamam de bombacha. E bota. E alguns usam um couro, que eles chamam de tirador. É um couro pendurado no lado e um chapéu. Aqui em São Paulo não usa isso. Então você tem seleções de comportamento. O seu comportamento é extremamente influenciado pelo ambiente que você vive. Inclusive pela cultura onde você cresceu. Então deixa eu aproveitar esse gancho, porque aqui a gente tenta quebrar tabus e falar sobre as masculinidades, né? Dentro da nossa cultura a gente vê muitos comportamentos de homens ainda muito ultrapassados. A gente vê um machismo muito forte. E tem muito cara que vai nessa linha que é cultural, eu aprendi assim e funciona assim. E todo mundo que eu convivo faz assim. Às vezes é até a falta de consciência de reproduzir aquilo sem nem perceber que tá fazendo. Você que é especialista em comportamento, como é que você vê essas transformações? Porque assim, não dá pra gente justificar, mas eu tô nesse meio e aqui a cultura é assim, e aí eu posso fazer isso e vou continuar sendo assim. Quais são as sugestões de mudanças de comportamento? Como que a gente consegue, na tua visão, fazer uma mudança que teria que ser estrutural nesse sentido? Qualquer coisa que você vai falar, é que assim, como é que a cultura modula o comportamento? Muito boa a sua pergunta. A sua pergunta, ela foi muito boa, cara. Que sério bom. mesmo, velho. Acho que foi a melhor pergunta que eu já recebi em podcast. Olha só! Sério mesmo. Que bom. Tô até emocionado. É porque eu acho que é muito importante, né? O Sua Brother tem essa função. Porque da pensa gente... assim, como é que você transmite uma informação
para modular o comportamento de uma pessoa por meio da cultura. Até onde a gente sabe, sapos, gatos, cavalos, peixes não têm cultura, no sentido de criar artes e escrever livros, etc. Então, um gato não vai passar culturalmente um conhecimento para um outro gato. Eles nascem sabendo enterrar o cocô, amassar pãozinho para fazer um ninho deles ali para dormir, porque isso está inerente ao comportamento dele, é uma herança genética que eles tiveram. Assim como você, ninguém te ensinou a ter medo do escuro. Isso nasceu com você, você sabe ter medo do escuro. Então o pessoal tem que entender primeiro. Tem uma série de comportamentos que a gente nasce sabendo. Tão com nós. Medo de cobra. Fisiológicos, medo talvez. De peçonhenta. Você tem medo, pô. O bebezinho ali, você bota ele no escuro, ou você dá um grito perto dele, ele vai se assustar. Porque ele nasceu tendo medo de barulhos muito altos, estrondos, sei lá, medo de escuro quando você é criança. Ninguém te ensina a ter medo escuro. Você tem medo escuro. Principalmente relacionado à sobrevivência, assim, né? Principalmente relacionado à sobrevivência. Ou seja, você nasce com um pacotinho de medos que foi importante no passado para nossa espécie e meio que tá dentro de você, você nasceu com esse software em você. A grande maioria dos preconceitos, entendimentos de mundo, etc., a gente aprende. Valores. E como que a gente aprende? A gente aprende por meio da linguagem. Então a gente fala um pro outro. Fala, não pode comer vaca, porque a vaca é um animal sagrado e você não pode comer. Então a vaca vai andar na rua aqui, e você para seu carro, espera a vaca passar e elas vão andar soltas e vão morar ali embaixo da cabana e é isso aí, porque ela é sagrada pra nós. Você ensina a criança lá na Índia, assim. No Rio Grande do Sul, cara, vai ser assim. Assim a gente come carne sempre, come aí, pega essa faca e espeta nesse animal e dá e todo mundo dá risada e bebe, etc. Uhum. Tá? Em lugares que isso é tradicional. No Congo, sei lá, se você nasceu dentro de um grupo paramilitar, você vai desde pequeno ver pessoas guerreando e dando tiro, e no Oriente Médio também. Então, culturalmente, aqui em alguns lugares dos Estados Unidos, você vai ter uma questão patriarcal muito forte, relacionado ao país também, né? De você ser, usa bandeira e vai pro exército e morre pelo país e tal. Você passa isso para a criança por meio de linguagem, via cultura. É cultural. Você tá uma bandeira militar dentro do seu pai, sempre falando do Vietnã e dos guerreiros e não sei o quê. Você vai passando via linguagem. Então, voltando a por que eu expliquei tudo isso? Para responder a sua pergunta. Para ter algum tipo de proposta de intervenção, por exemplo, relacionada a machismo, relacionada a questões de gênero. Masculinidade tóxica mesmo, exatamente. Né? Você precisa, na minha opinião, e aí é a minha humilde opinião, como que eu entendo do assunto, fazer uma intervenção desde criança. Eu também acredito nisso. Porque, cara, é muito foda, velho. Você vai pegar um cara que tem um cérebro de 35 anos, que viveu num ambiente onde... Puta, como é que você vai mudar? Você consegue mudar, muda pra caramba. Você pega algumas pessoas, mudam da água pro vinho, assim. Principalmente quando acontece alguma coisa com a mãe. Quando é próximo. Quando a água bate na bunda. Puta, velho, minha mulher, não sei o quê, meus filhos. Aí o cara tem uma filha menina. Aí tem uma filha menina e o cara muda totalmente. O cara começa, puta, mas... Aí vê o namoradinho tratando mal. Mas você não... Se o cara tratava assim a namorada quando era adolescente, agora que é filha, a água bateu na bunda, ele viu que não é fácil. O nude compartilhado só é permitido quando não é ninguém próximo. Exato, você chega de uma prima ali, acabou o grupo, acabou a amizade. Ou da sua filha. Quando você descobre que vazou da sua filha, você vai lá querer matar o moleque. Então, assim, muda. Quando a água bate na bunda, etc., as coisas mudam. Agora, tipo a pessoa, não, vamos guerrear, não sei o que, a hora que o exército bate na porta, fala, pega essa arma aí, vamos lá pra Rússia lutar contra os russos, o cara às vezes muda de opinião. Então, assim, consegue mudar depois de adulto, etc., tranquilo. Porém, é preciso de uma certa... Isso é eu, tá? Eu que acho isso, baseado no que eu sei. Precisa de um estímulo mais forte para existir uma mudança de paradigma de um cérebro já adulto que foi condicionado a pensar daquela forma a vida inteira e reforçado a pensar daquela forma a vida inteira. Agora, se você quer mudar, bicho, tem que ser lá no início. Eu tenho uma opinião muito singular relacionada a cotas nesse sentido também. Cotas, pessoal, eu não sei, de acordo com a neurociência, cotas tem que ser na infância.
Principalmente. O coleguinha que estuda em escola particular, que meu, só vive com branco, só vê pessoas brancas. Aí o negro é o filho da faxineira que conseguiu uma bolsa, só tem um. Aí entra na graduação e vê pessoas de todos os tipos. Indígenas, negros, etc, etc. Pô, o cara já tá na graduação, velho. Ele já formou todos os preconceitos que ele tinha que formar no cérebro dele durante 18 anos. Aí você vai apresentar esse estímulo. Tem que ter na graduação, tem que ter cota, sim. Mas tem que ter principalmente lá atrás. O moleque tem que crescer, velho. Com um amiguinho indígena, com um amiguinho negro, com um amiguinho não sei o quê, com um amiguinho não sei o quê. Tem que estar lá atrás, porque daí é natural pra ele. Tipo assim, é natural. Tipo assim, você vai perguntar na idade adulta pra ele, o que você acha de ter colegas negros? Eu falo, como assim? Ele nem vai entender a pergunta, tipo... É tipo perguntar se o que eu acho de chover. Tipo, sempre choveu na minha vida. Ele nem dá tempo, você nem dá chance dele formar algum preconceito. Agora você deixa a vida inteira o cara vivendo só com branco e depois bota ele numa universidade pública onde tem gente de vários tipos, aí você vai pensar, o moleque vai bugar a cabeça dele. Então tem que ser desde cedo. E a questão relacionada à formação de preconceito e machismo, etc, tem que ser desde pequeno também. A pessoa tem que você nem tem que dar a chance dela cogitar existir esse outro mundo, entendeu? É na criação. Eu vejo assim, uma mudança de pensamento numa geração, eu acho que ela tem que acontecer desde pequenininho mesmo, desde do início da educação desse menino, né? Porque a gente tá falando dessa masculinidade tóxica. Se a gente quiser fazer uma mudança em massa. O cara já adulto, eu percebo que ele muda na dor. Exatamente isso. Ele passa por uma situação que ele muda na dor. Ou em situações como essa, porque acontece um caso desse do anestesista. Os caras ficaram horrorizados, revoltados. E aí eles falam, não é possível que esse cara é chamado de homem. Aí eu falo, E isso acontece muito mais do que você imagina por aí. Então, assim, e são nas pequenas atitudes que a gente acaba reforçando esses comportamentos. Por isso que eu volto a falar. O Wesley tá aqui. É um cara que estuda e é especialista em neurociência, em comportamento. Tá sempre aí se atualizando com todos os estudos novos. Então, assim, brother, você é capaz de mudar o seu ambiente. Entendeu? Então, você que já é adulto, já tem informação no celular, de todo tipo que você quiser, você pode estudar, você pode se interessar sobre isso, você consegue começar uma mudança no teu meio, no teu ambiente, para reduzir essa cultura que a gente vive hoje. E se você é pai, você consegue imprimir isso, né? Ou pai, ou se tem criança na sua família, é esse tipo de cultura e de educação que a gente tem que começar a imprimir nas crianças para não reforçar esse padrão de comportamento. Que às vezes o cara viu o pai batendo na mãe, ou o pai tratando a mãe mal, né? Ou vê esse tipo de comportamento. E porque você falou da linguagem, né? A linguagem, ela tá na comunicação, mas eu acho que pode ser na fala. Linguagem não verbal. Exatamente, na não verbal, Wesley. Olha, é tipo o pai e a mãe que chega assim, eu não sei por que o meu filho não se alimenta. Não se alimenta saudável. Não sei por que ele não come salada. Aí você vai ver os caras comem pizza, velho. Todo dia. Você acha que seu filho vai comer salada enquanto você e seu marido estão comendo pizza? Tem que na frente dele. Pelo exemplo. É óbvio que ele não vai comer salada. Seria estranho se ele comesse salada. Então, cara, se você cresce num ambiente assim, a probabilidade de você ser assim é enorme. E depois você vai mudar numa dor específica lá na frente. Então, qualquer tipo de intervenção, em minha análise, tem que ser o mais precoce possível. O mais precoce possível. E por que não mudar no amor, né? Muda no amor, cara. Você tá vendo que essas coisas estão acontecendo longe, é isso. É um despertar agora pra você conseguir mudar numa boa. E eu acho que o conhecimento tem esse poder também. O conhecimento, muitas vezes, quando você entende alguma coisa, quando você entende, você tem uma sacada que vira uma chavezinha, muitas vezes é como se abrisse uma janela na sua vida para um novo tipo de pensamento. É como se você falasse, caramba, eu nunca tinha visto esse lado aqui, eu só tava olhando para lá. Isso... Falando da neuroplasticidade, falei certo? Quando o cérebro ele se expande para uma nova ideia, ele tem como retrair de novo? Muito difícil. Então, muito brother, difícil. Se você já criou a consciência, não dá pra falar, olha, não tô vendo, tô fingindo que eu não sei. Não dá, né? Tem chavezinhas que viram e nunca mais desviram. Às vezes o que pode acontecer é o lugar que, se o contexto e as pessoas que você tá convivendo ficar sufocando o desabrochamento daquela ideia. Mas ela vai estar ali, qualquer momento ela tá influenciando de alguma forma. Pra sair de um estado de dor, só pra gente fechar a nossa, a gente gosta de falar, né? Você volta. Claro. Mais vezes. Óbvio. Já pode ir comentando aqui embaixo, que quero trazer ele pra falar sobre ciúmes,
monogamia, que a gente não falou nesse, mas daí a gente deixa para um Cara, próximo. isso daí é… Vai ser bom? É legal isso daí, velho. Mas e aí? Somos monogâmicos? Não necessariamente? Só dá um spoilerzinho, que daí eu deixo eles discutirem aqui e já pego umas perguntas pro próximo. Depende. Depende. É um gradiente. Tem pessoas que são muito monogâmicas e tem pessoas que são muito poligâmicas. E tem uma explicação pra isso. Então depende. Depende. Ixi, ó, já tô curiosa. Já queria perguntar agora, né? Mas eu não vou. E tem explicação pra isso. Manda aqui nos comentários. Pra gente falar mais de ciúmes, pra gente falar de pornografia. Porque ele trabalha muito com essa questão de vícios e hábitos, então a gente tem que falar. Só pra fechar, que esse é um dos meus valores. Quem convive comigo sabe muito bem disso. Atividade física, cara. Eu sei que é uma coisa que você defende muito. E eu queria que você falasse, porque não é só pela estética. Eu já trouxe o Muzi aqui, inclusive ele que falou: Wesley tem que estar sentado nesse sofá, ele tem que vir aqui. Tô muito feliz de você estar aqui. Eu reforço muito isso, né? Eu queria que, dessa parte de neurociência, o quanto é importante a atividade física pra nossa vida. Atividade física a gente chama de hábito angular. Atividade física, quando você começa a fazer, melhora uma série de coisas. Então você dorme melhor, você fica menos impulsivo, melhora a sua sopa química para formar memórias, melhora o seu sistema atencional, diminui a sua ansiedade, maneja o seu estresse. Do ponto de vista psicológico, a atividade física é uma das melhores coisas que você pode fazer para você. De longe, assim, cara, de longe. Atividade física e dormir bem são as melhores coisas que você pode fazer pra você do ponto de vista psicológico. Isso depende da intensidade? Não depende? Aí depende dos seus objetivos. Tem algumas recomendações. Se eu não me engano, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, recomenda 150 minutos de atividade física semanal. De moderada a alta intensidade. 150 minutos é um tempo considerável, cara. É pouco pra nós que somos rato de academia. Pouco, que vai 2 vezes por dia. E a intensidade de moderada a alta. Então é realmente pancada, assim. Mas assim, eu sempre falo pras pessoas, cara, faz a atividade física que você gosta. Você precisa pensar em longo prazo. É melhor fazer por muito tempo do que fazer pouco e parar. E do ponto de vista de cognição, atenção, foco, recompensa, memória, sono, ansiedade, comportamento depressivo, impulsividade, atividade física melhora todos. E esse talvez seja um dos maiores consensos dos cientistas no mundo hoje, é que a atividade física é, sem dúvida nenhuma, extremamente benéfica para o cérebro. Extremamente benéfica pro cérebro. É uma das coisas que eu mais recomendo quando o cara me manda mensagem: eu terminei. Falo, vai treinar, sai correr. Porque autoestima melhora. E pelos hormônios também, Você gasta aquele negócio, aquela nhaca emocional. Você gasta aquilo, sai de você, você cansa. Cara, tem horas que você tem que cansar. Cansa seu corpo, velho. Cansa, desconta naquilo, direciona pra aquilo, vai. Tá mal. Extravasa, fala, né? Cara, eu vou correr até me quebrar aqui, vou dormir bem, vou correr, vou fazer exercício, tentar fazer dieta. Você tem que destilar aquilo em alguma coisa. Os poetas destilam muitas vezes em poesia, em livros, em poemas. Nós, meros mortais que não somos poetas, temos que… Eu vou contar uma coisa pessoal pra você aqui, se você me permitir. Opa! Quando eu terminei o meu último relacionamento, eu sou meio obcecado por estudo. Eu gosto de estudar, sou workaholic no quesito de estudo, assim, eu adoro estudar. Eu sou daqueles que, se eu tenho que parar no meio do estudo pra fazer alguma coisa, eu tenho vontade de, tipo, dar um tiro no meu pé, assim, pra não fazer a coisa pra poder ficar estudando, sabe? Eu me sinto incomodado quando me incomodam enquanto eu estou estudando. Você pode vir aqui falar, porque tem muito brother que tem dificuldade de concentração pra estudar. Você pode passar umas técnicas também. Aí quando eu terminei meu último relacionamento, eu me afundei, entre aspas, no estudo, cara. Eu tirei uns negócios pra estudar, organizei um plano de estudo pra 3 meses e fiquei estudando igual um louco, assim. Eu destilei aquela dor no estudo. Porque se não vai pra aquilo, vai pra outro lugar, vai pro álcool, vai pra festa, vai pra outro rolê. Eu prefiro fazer uma coisa que daqui a um tempo a consequência seja benéfica, entendeu? Tipo, treinar, ler. Que você não vai se arrepender, né? Nem machucar outras pessoas, de repente. Exato. Era isso que eu ia te perguntar, parece que você leu meus pensamentos. A hora que você chegou aqui, eu queimei meu dedo, brother. Os 2 dedos, fui enrolar o cabelo, queimei. Aí eu virei pra ele, antes da gente começar, falei: que dá? Como é que eu falo pro meu cérebro que tá doendo, que tem que parar de doer? Ele falou: causa uma dor maior. Não pensando numa dor maior, mas tipo, o cara que tá num estado de sofrimento. Você falou a questão do estudo. E aí eu te falei: putz, mas
E quando ele sabe o que ele tem que fazer, mas a emoção não deixa nesse sentido. Claro que a psicoterapia, com certeza que você já recomendou. Mas é possível fazer esse manejo dentro do cérebro? Modular desse jeito, tipo… Tô pensando na ex, tô sofrendo da ex, preciso stalkear aqui, mas, puta, não vou fazer isso, vou fazer outra coisa. É possível dar essa manobra e desviar a atenção? É possível, mas a pessoa tem que entender que não é um processo de boa, sabe? Cara, é quase como se fosse um luto. Você vai aceitar, tem uma hora que você vai falar assim, tá bom. É que luto tem várias fases, o luto, né? Tem aceitação, negação, raiva, etc. Então tem hora que você fala, tá bom, foi melhor assim, a gente tava brigando demais, não sei o quê. Então você tá na aceitação. Tem uns 2 dias assim. Aí depois vem a raiva. Puta que pariu, que merda, não sei o quê, por que foi acontecer isso? Você tá na raiva. Na negação, não pode ser, eu vou mandar mensagem, vou não sei. Você fica oscilando, depois aceita de novo. Só que a pessoa tem que entender que quando o tempo for passando, questão de 1, 2 meses, 3 meses, a tendência é que isso aquete um pouco, sabe? Às vezes, num final de semana, você vai ficar meio mal. Aí a questão é você… Se você tem um terapeuta que te acompanha, uma terapeuta que te acompanha, vai entender. Por exemplo, o meu terapeuta na época falou, Wesley, o final de semana é um buraco pra você, cara. Emocionalmente falando. A gente fazia um monitoramento de humor. Então eu tinha um diário lá onde eu botava uma nota pro meu humor de 0 a 10 todos os dias durante meses. Ele plotou num gráfico isso e falou, ó, domingo sempre tem buraco. Você sempre cai no domingo. E domingo era uma merda na minha vida, velho. Eles vão se identificar muito Ficava agora. mal pra caralho. Eles vão se identificar muito. Ficava mal pra caralho. Aí o que a gente começou a fazer? Botei treino, botei uma corrida mais longa no domingo, cansei mais meu corpo. Então tinha domingo que eu, pós-término, que eu tava 8 da noite, eu tava exausto, porque eu corri 1 hora, corri 1h30, entendeu? Então, cara, você tem que, ou chama alguém pra sair, você dá uma tapeada ali, pelo menos até passar, porque passa. O problema é que muitas pessoas criam novos problemas que vão se perpetuar mesmo. Pensa assim, ó, você tá numa fase de término. Aí você tá emocionalmente lábil, com maior propensão a beber, com maior propensão a comer mais, com maior propensão a se isolar, com maior propensão a dormir mais tarde, produzir menos. Ou de ficar com outras pessoas sem responsabilidade afetiva. Exatamente. Cara, você tá num momento que a chance de você fazer uma cagada é gigante. Enorme, velho. Só que qual é o problema? Essa fase do término, inerente ao término, vai passar. Só que as cagadas que você fizer aqui vão perpetuar aqui na frente. Então passou o momento do término, aí você começa a lidar com um problema que você arranjou quando você tava no pós-término, que naturalmente ia ser meio ruim. Então nesse pós-término, faz um plano aí, velho. Avisa um amigo, fala, ó, meu, deu merda, tô mal… Aí muitos têm um pouco de medo, de vergonha de falar com amigo também. Não, né, total. Mas por isso que eu existo, Wesley. Exatamente. Mas é por isso que eu falo, vem pra mim. E vem pra mim, vem fazer uma raiz quadrada comigo. Porque é isso, eu pego o cara e falo, nós vamos viver esse luto juntos. E vai ser um curto período de tempo, cara, paulada pra passar rápido. Bota uns negócios aí, faz aí, sei lá, cara, um negócio, vê, fala com a rede de apoio, combina uns negócios. Vamos no cinema todo sábado de noite, em vez de sair, encher a cara. É isso, eu falo, preencher, fazer coisas pra ele, né? Vamos fazer uns negócios aí, que coisa vai… Aí você vai chegar em casa, vai ser ruim, eventualmente vai ter uns picos, você vai ficar mal, mas cara, você tem que entender que o tempo vai passar, você não vai morrer, tá tudo certo. Aí quando começar a passar esse tempo, você passou aqueles 2 meses ali que era meio escorregadio, que a chance de você fazer uma cagada era enorme, cara, o que aconteceu? Você correu mais, você leu um livro, aí as coisas você começa a entender que foi até funcional eventualmente. O problema é você fazer cagada, cara. Você faz cagada, aí, você fez uma puta cagada. Aí você tem que lidar com aquilo depois. Aí no próximo relacionamento você já entra assim, ó. Porque pensando, puta, se eu terminar o último término foi uma experiência horrível, me fudi, gastei dinheiro, puta, fiquei com uma galera nada a ver, peguei DST. E o cérebro só registrando tudo isso, né? Aí você entra no outro relacionamento já com medo do término, aí vira um monte de gigantesco de problema, entendeu? Então, cara, calma, senta, racionaliza, velho, pelo amor de Deus. Fala com pessoas, acompanha conteúdo da Rê que fala sobre isso, se imune. Aí ele vem comigo, aí eu preparo ele, aí ele começa uma psicoterapia. A gente vai fazendo esse processo, exato. É isso. Porque é o que eu vejo, muitas vezes a pessoa, ela não tá mal mais pelo término, mas pelo problema que estourou cartão de crédito na balada. Isso tudo, e assim, eu vejo exatamente por isso. E esse é o propósito bem do Sua Brother, Wesley. Dos caras terem, dentro dessa masculinidade tóxica, essa coisa de eu não posso falar das minhas emoções. Então eles se blindam, eles se fecham, tem vergonha de falar com os amigos. Fala de tudo, pega a mulher, sai, enche a cara, fica retardado de bêbado e tal. Mas não consegue chegar e falar, tô mal.
tô sofrendo. Então existe muito. Uma das pesquisas, eu não sei exatamente a fonte. Cada 10 homens, 3 só falam com os amigos sobre o que estão sentindo. 7, tipo, não falam, fingem que tá tudo bem. Então isso é muito foda. É muito. Por isso que eu tô aqui, brother. Eu tô aqui, o Wesley tá aqui. Ele tem conteúdo pra caramba que já vai. Se você não seguir ele, você segue a partir de agora. Porque, meu, é conteúdo pra caramba que você gera ali. Muito conteúdo. Fala das suas redes agora. Eu tenho Instagram. Quem quiser me acompanhar aí no Instagram é Wesley.delanogari. E tem um YouTube também, que é meu nome também. Tenho uma comunidade de membros que a gente tá com 25 mil alunos. A gente abriu em janeiro desse ano. Se você quiser também, tem algumas aulas lá sobre relacionamento e tal. E é isso aí, meu. Me acompanha aí, vê os conteúdos. Pode ser que eu consiga ajudar de alguma forma. Com certeza, reservatório de dopamina, Reservatório de né? Esse nome é muito dopamina, bom. Sensacional. E ó, uma coisa que eu falei no meio disso tudo, que você falou que o domingo era um dia ruim. É por isso que eu fiz o podcast no domingo. A gente tá passando no domingo, porque eu falei, cara, o brother teve um domingo na bad, ficou mal, eu não quero que ele comece a semana assim. Então olha que massa, se você não conhecia o Wesley, olha que sensacional, brother. Você já vai começar a seguir ele agora, já vai acompanhar o conteúdo dele, já vai começar a sua semana totalmente diferente, meu. Tem informação, tem ferramenta, só você se abrir pra conhecer coisas novas, criar mais consciência, expandir tua mente, expandir teu cérebro e ser uma pessoa mais feliz, mais realizada. É isso? É isso. Acho que o conhecimento liberta bastante, sabe? Você aprender te dá poder, né, cara? O conhecimento é uma caixa de ferramenta gigantesca que você tem ali disponível. Quando você precisar, você olha ali, entende alguma coisa melhor. É muito mais fácil você entender. Tipo assim, por exemplo, quando eu durmo mal, eu sei que no outro dia eu vou estar mais impulsivo, vou querer comer porcaria, vou estar mais ansioso. Porque dormir mal modifica alterações em algumas regiões do cérebro que deixa você assim. A gente pega o conhecimento e dentro disso trabalha o autoconhecimento, né? Isso, aplicado isso. aquilo. Falando, aí você começa a ter mais consciência. Você tem que ter input, sabe? Tem que entrar coisa pra você mastigar aquilo e ter output em forma de comportamento. Senão você… E não achar que tá vindo do nada, né? Tudo tem um porquê. Exato. Cara, você vai ter que voltar. Eu volto. Tem muita coisa pra falar. Eu volto, com certeza. Então, só me fechou. chamar que eu tô aí. Só me avisar. É nóis. Ó, muito obrigada. Felizona de te receber aqui. Uma honra, de verdade. Tava te vendo em vários podcasts. Falei, e agora, meu, desculpa aí, tá? Ele falou que foi a melhor pergunta que ele já recebeu no podcast. Entendeu? Vocês que lutem. Tô brincando. Obrigada de novo. Obrigado, eu que agradeço. Galera, brothers, se inscrevam se vocês ainda não se inscreveram. Deixa aqui nos comentários. Eu quero saber, desse podcast especificamente, qual foi a chave que caiu? O que virou aí pra dentro de você? Mas não esquece de deixar nos comentários também os outros temas que eu vou trazer o Wesley pra falar aqui. Fechado? Curte, compartilha, se inscreve. É nóis, semana que vem tem mais. Afinal, eu sou sua brother e tô sempre aqui pra te ajudar. Tamo junto.